Hoje eu preciso relatar para vocês o que ocorreu nos últimos 16 dias em Belém, com a greve do conjunto do funcionalismo público de Belém, uma greve unificada dos servidores públicos. Pela primeira vez na história do município, isso ocorreu, a unificação de 18 entidades, 18 secretarias, 18 setores organizados da sociedade de Belém, sindicatos, associações, que promoveram uma greve de 16 dias. Os motivos dessa greve foram a pauta salarial, de reajuste, de solicitação de valorização salarial e de condições de trabalho. Nós, depois de 16 dias, enfrentando a falta de diálogo, a falta de entendimento entre nós e a Prefeitura de Belém, os servidores públicos utilizaram diversos mecanismos para tentar uma negociação, buscando no gabinete do prefeito, na Secretaria de Administração, buscando o Ministério Público, buscando diversos setores da sociedade para garantir uma negociação que versava sobre a garantia do vencimento base dos servidores no salário mínimo, o reajuste no vale alimentação, piso salarial do magistério, piso salarial da enfermagem. E nós enfrentamos a intransigência no diálogo, porque a Prefeitura anunciou 3,71% de reposição da inflação de 2023 e não mais negociou coisíssima nenhuma. Mas a greve levou a um tipo de mobilização que foi o que nós fizemos na SEMAD, tá, pessoal? Nós fomos lá negociar, entramos para uma negociação e aguardamos o retorno da secretária no local em que a gente ficou aguardando durante 2, quase 3 dias. A secretária não retornou, saiu uma nota falando que houve cárcere privado, depredação do movimento, e isso já foi desconstruído, porque a perícia científica do Estado avaliou o espaço e viu que não houve nenhum tipo de depredação, nem cárcere privado. Então, isso foi superado, o movimento seguiu, mas isso garantiu uma negociação no dia 8, agora com a Prefeitura de Belém, que nos ouviu e que encaminhou uma proposta que fez com que hoje o movimento fosse suspenso. Essa proposta garantiu 3,71% no realinhamento dos servidores, de todos os servidores. Isso foi importante porque foi o índice da inflação, não era o que os servidores esperavam, não houve uma política salarial de valorização, houve apenas o repasse da inflação. Nós também tivemos um repasse de 8,1% no Vale Alimentação, que saiu de 370 para 400 reais. Nós também conseguimos a não punição ou penalização do movimento grevista, a suspensão dos dias parados foram abonados. Isso é importante para os servidores, porque o direito de fazer greve há uma previsão constitucional, foi assegurado. Nós também asseguramos o vale alimentação, a garantia desse vale para quem se afasta por motivos de doença que perdia, então está assegurado aí por 90 dias. A Prefeitura ficou de fazer um estudo para garantir que isso pudesse ser garantido por tempo ilimitado. Nós também garantimos as mesas setoriais de negociação, que a saúde possa, e os movimentos do fórum, possa sentar com a SESMA, possa sentar com a SEMEC, possa sentar com a CESAM, possa sentar com as diversas secretarias para garantir a construção dos planos de carreira. Isso foi uma vitória. Boa tarde, professora, vereadora Nazaré, que também contribuiu com a nossa greve, tá? Inclusive financeiramente, vários vereadores apoiaram financeiramente a nossa luta. Então, essa luta foi no sentido de garantir o mínimo de valorização para os servidores públicos em Belém. Não foi concluído esse processo, então se suspendeu a greve hoje, mas se mantém um processo permanente de mobilização para garantir que na LDO nós tenhamos condições. E aí nós pedimos o apoio dos vereadores dessa casa, das vereadoras, para garantirem as emendas necessárias na LDO para uma previsão orçamentária em que 2025 se consiga esse realinhamento. É um compromisso também dessa casa garantir aquilo que está estabelecido no PPA, que em 2025 os servidores possam ganhar no vencimento um salário mínimo, aquilo que já está no abono do seu salário. Essa foi a principal luta. Que se garanta o piso salarial do magistério, que se garanta, pessoal, o piso da enfermagem, sem precisar contar com a gratificação de nível superior ou qualquer outro abono.
que se valorize as condições de trabalho, que pare os assédios morais que ocorrem nos órgãos, que se garanta concurso público, porque servidor indicado, pessoal indicado está promovendo assédio moral dentro das secretarias. Isso é inadmissível. Então, a greve está de parabéns. O movimento grevista está de parabéns, porque a política salarial do governo municipal era de reajuste zero. Essa foi a proposta. Por isso que não veio o reajuste na LDO, por isso que não veio o reajuste na LOA para 2024. Então, houve uma derrota na política salarial do governo que queria promover reajuste zero em 2024. E só foi possível alcançar o mínimo de valorização, porque não foi suficiente, porque houve uma mobilização unificada, 16 dias de greve. Nós temos que respeitar o movimento, porque o movimento tem autonomia para se organizar. Foram assim que os trabalhadores em todos os lugares do planeta conquistaram direitos. Nada foi por concessão de Câmara de Vereadores, de Assembleia Legislativa ou de gestores que estão aí no Executivo. Tudo foi fruto de muita luta, de conversa, de reivindicação, de exigência. É assim, porque o orçamento tem que ser disputado, o orçamento. E na disputa orçamentária se vota muito repasse financeiro para empresário, para donos de grandes empresas, para controladores dos serviços no Estado. E pouco se valoriza quem executa o serviço, que é o servidor público que está lá no CRAS, atendendo nos abrigos, que está nos postos de saúde, que está na sala de aula garantindo. Hoje nós temos uma crise que não se alterou ainda na educação, com professores que não chegaram na escola e alunos sem aula até o momento, pessoal. Tem escolas com turmas que não se iniciou o ano letivo. Isso nós não podemos considerar. E como vereadora de Belém, eu tenho muito orgulho de ter contribuído com essa luta, efetivamente, com apoio financeiro, político, jurídico, todos os que foram necessários para dar retaguarda para esse movimento ser vitorioso. E nós achamos que foi, porque se garantiu a unidade dos trabalhadores em Belém para lutar, se mostrou que é possível conquistar, que com luta organizada é possível conquistar. Esse é o maior patrimônio que a classe trabalhadora tem, pessoal. Essa é a maior conquista da classe trabalhadora, ela se entender enquanto coletivo, enquanto classe, se organizar e lutar para conquistar seus direitos, sem depender de ninguém, porque aqueles que são eleitos para representar os interesses da população, sabe que dirige para setores sociais importantes na sociedade. Mas aqueles que atendem um serviço público precisam de valorização. Não é verdade que são privilegiados, não é verdade que são marajás, vagabundos que não trabalham. Não é verdade, porque quem está em sala de aula sabe o custo que tem financiar o trabalho dentro da escola, trabalhando com turmas lotadas, com alunos que não têm condições, inclusive portadores de limitações, de deficiências que precisam de apoio para a sala de aula. São turmas com 3, 4 crianças com autismo. São turmas com 3, 4 crianças precisando de apoio e que não tem. Não tem, pessoal. Às vezes, quando a família consegue esse apoio, é porque o Ministério Público está fazendo o seu trabalho. Mas é difícil isso, então não dá para dizer que quem está na ponta, atendendo o serviço, é privilegiado. Porque o privilégio qual é? Trabalhar e ter o seu salário assegurado. Isso, então, deve ser um privilégio de 60% da população aqui que trabalha, inclusive, faz o seu trabalho informal. 60% dos servidores públicos em Belém ganham R$ 1.007 e vão passar a ganhar agora R$ 1.044, pessoal. Apenas. E isso também é uma responsabilidade nossa. Então, eu solicito o apoio dos vereadores e das vereadoras para que na LDO, na LOA, esse ano a gente possa, viu, presidente, se preocupar com essa formulação que garanta esse subsídio em 2025 e que a gente, contribua para que a situação do servidor público melhore substancialmente. Parabéns a quem lutou. Lutar não é crime e vamos seguir juntos nessa luta. Obrigada.